Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje nós vamos falar sobre conflitos internos. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está numa epístola de Paulo ao povo romano, no capítulo 7 e no versículo 21, onde ele diz o seguinte: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo de Tarso abre este capítulo 7 da epístola aos romanos, falando e mostrando que todo cristão é livre dos entraves da lei. Ele diz o seguinte, e inicia esse capítulo dizendo o seguinte: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que entendem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo da sua vida? E Paulo de Tarso faz também uma referência sobre esse sentido também com relação ao casamento. Ele dizendo que a mulher deve fidelidade ao seu marido. Mas, uma vez que ele morra, ela pode se casar novamente. E no versículo 4, Paulo de Tarso ainda complementa dizendo o seguinte: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ora, Paulo de Tarso diz aos romanos que Jesus trouxe uma nova lei, e que nós poderíamos seguir uma nova lei pautada no amor, na caridade, no perdão, uma nova lei que nos mostra de que Deus é infinitamente bom e é infinitamente justo, e que nos ama a todos, que nos ama de uma forma igual a todos os seus filhos. E Paulo de Tarso recomenda então a transformação. Ele fala nessa epístola que devemos retirar o homem velho de dentro de nós e nos revestir então de um outro homem. Mas não podemos nos iludir de que essa transformação nós vamos conseguir de uma hora para outra, de um dia para o outro. E até porque esses conflitos internos irão nos pressionar muito nessa tentativa nossa de transformação. Mas deveríamos ter então como lema a lei trazida pelo Cristo, uma lei pautada no amor, na caridade, no perdão, na paciência, na tolerância e na persistência. Mas Paulo de Tarso fala então aos romanos o quanto ele ainda lutava dentro de si com esses conflitos. E é quando ele então nos traz essa mensagem que é tema da nossa reflexão de hoje. Ele diz: acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E quem de nós, queridos, quando tomamos a decisão de ser bons, tomamos a decisão de ser justos, de trilhar pela verdade, pela justiça e pelo amor, não somos tocados em algum momento pela dúvida? Não somos tocados em algum momento pela incerteza de que aquilo seja realmente o caminho que nós devemos seguir, pelo qual ainda em função de tudo isso, em função desses conflitos que ainda temos dentro de nós. E Paulo de Tarso, como ninguém, viveu como é que se diz, esses grandes conflitos dentro de si, porque para ele foi muito difícil essa convivência, porque ele saiu de perseguidor dos cristãos para divulgador da doutrina. E ninguém acreditava em Paulo de Tarso. Mas antes que ele pudesse, então, partir efetivamente para ser o grande divulgador do Evangelho, Paulo de Tarso passou 3 anos no deserto da Arábia, mas assim, meditando, refletindo sobre todos esses sentimentos, sobre todos esses conflitos que ele trazia dentro de si. E todos nós sabemos do grande divulgador do Evangelho do Cristo, que foi Paulo de Tarso. Isso nos mostra, principalmente, de que a persistência no bem, ela pode nos ajudar com esse processo de transformação, independente dos conflitos internos que venhamos a ter. A persistência no bem nos dá essa garantia. E eu gostaria de trazer um caso para vocês que foi contado pelo meu amigo Olavo. E é um caso que retrata muito, mas muito bem, esse tema que nós estamos falando aqui sobre conflitos internos. Ele me disse que certa vez que um grupo de cientistas resolveu fazer uma experiência sobre comportamento. Então esses cientistas pegaram 5 macaquinhos e colocaram eles dentro de uma grande jaula. Essa jaula era muito confortável, tinha vários brinquedos, várias coisas para os macaquinhos se divertirem. E nessa jaula tinha uma corda que levava até um alçapão no teto. E nesse alçapão ele era muito confortável lá dentro, mas só cabia um macaquinho por vez.
Então, quando a experiência iniciou, no dia seguinte, os cientistas colocaram naquele alçapão um cheiroso cacho de bananas, fresquinhos, maduros. Então aquilo chamou a atenção dos macaquinhos. Então o que acontece? Eles começaram então a disputar para ver quem subia primeiro para poder pegar, entrar naquele alçapão e para poder se aproveitar, né? se deliciar com aquelas bananas. Então o primeiro que conseguiu entrar, o alçapão fecha, e os que ficam embaixo, os cientistas começaram a dar banho de água gelada. Sabe aquela água gelada mesmo, banho de todos eles. Os macaquinhos no desespero, correndo para um lado e para o outro, e naquela experiência. Acabava o macaquinho lá descia e continuava. E essa experiência começou a acontecer por vários dias. E depois de vários dias, uma coisa muito estranha começou acontecendo com aqueles macaquinhos. Quando o compartimento se abria e exalava aquele cheiro de banana, algum macaquinho mais atrevido, quando ele chegava a tentar subir naquela corda, os outros macaquinhos descia o porrete naquele macaco, para não subir, porque eles sabiam que ia levar banho de água gelada. Né? Então, o que acontece? Os 5 não iam. Nenhum macaquinho passarão a não subir mais naquele alçapão. E logo em seguida, os cientistas então resolveram ampliar essa experiência. O que eles fizeram? Durante a noite, eles foram lá e substituíram um macaquinho. Um macaquinho novo foi colocado dentre eles, tirando um e colocando aquele novo, que não sabia de nada. No dia seguinte, aquele confortável cheiro, aquele delicioso cheiro de bananas, aquele macaquinho que não sabia de nada, correu para subir. Quando ele correu para subir, apanhou feito um condenado. Apanhou e não sabia por que estava apanhando. E essa experiência começou sendo cada vez mais efetivada, executada, né, e ampliando, e os cientistas foram gradativamente trocando todos os macaquinhos. Chegou um determinado momento que todos os macaquinhos já estavam trocados, mas aquele festival de paulada, aquele festival de bateção, com quem tentasse subir, ainda persistia. E depois de tudo isso, com um grande agravante, porque nenhum macaquinho mais, depois que eles foram trocados, nenhum macaquinho mais tomava banho de água gelada. O que caracterizava o comportamento deles, porque era proibido subir na corda. Então, queridos, vejam só que interessante. Se nós pudéssemos, então, falar com os macaquinhos, evidente, né? Se nós pudéssemos conversar com eles e aconselhar aqueles macaquinhos, ou perguntando para eles, dizendo o seguinte: por que vocês fazem isso? Por que vocês batem no seu amiguinho? Por que você os maltrata tanto desse jeito? Provavelmente, a resposta que eles dariam para a gente era a seguinte: não sei, foi sempre assim. Então vejam, queridos, e se nós pudéssemos ainda mais, chegar naqueles macaquinhos e dizer para eles o seguinte: olha, seja tolerante com o seu próximo, ame o seu próximo, olha, não existe mais banho de água gelada, faça assim, seja gentil, provavelmente nós íamos colocar conflitos imensos, mas imensos conflitos na mente daqueles macaquinhos. Provavelmente nós, como eu disse, criaríamos grandes conflitos. Da mesma forma, e dessa mesma forma, queridos, nós, seres humanos, fomos sendo criados assim, criados dessa forma, ao longo de séculos, de milênios, desde lá da lei de Italião, desde lá da lei de olho por olho, dente por dente, nós fomos sendo criados assim. Nós fomos então cometendo erros. Nós fomos cometendo falhas e fomos sendo induzidos a comportamentos errôneos. Nós fomos sendo induzidos a comportamentos muitas vezes ríspidos com o comportamento de outras pessoas, né? Sofrendo, passando por sofrimentos, fazendo outras pessoas sofrerem. E quando alguém, por algum motivo, resolvesse discordar daquele tipo de comportamento, ou qualquer pessoa que tivesse uma ideia nova, que fosse uma ideia mais revolucionária, que pudesse trazer mais felicidade, aquela pessoa era violentamente reprimida, como aconteceu com diversos personagens da nossa história. A coisa acontecia. E se também, né, e se alguma vez alguém, por exemplo, nós fôssemos lá e naquele momento, e perguntasse para aquelas pessoas: por que vocês agem assim? Por que vocês fazem dessa forma?
porque vocês maltratam essa pessoa, provavelmente nós também iríamos dizer, não sei, foi sempre assim. Então, queridos, e assim nós estamos vivendo por séculos e séculos de nossa vida. Séculos e séculos nós estamos vivendo dessa forma. E foi justamente essa mensagem nova, esta nova lei, que o Cristo trouxe para nós há quase 2000 anos. Onde ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar, ser paciente, ser tolerantes. E foi justamente isso que trouxe esses grandes conflitos para todos nós. Trouxe esses imensos conflitos para todos nós. Nós somos pressionados a todo momento pelas pessoas, pelas sociedades, pelos amigos, pela família, por tradições e uma série de coisas. Nós somos constantemente pressionados e constantemente bombardeados com todos esses comportamentos que são, né, que são dados ou que são impostos para nós durante todo esse tempo. Mas depois que o Cristo esteve aqui entre nós, depois que nos trouxe essa nova lei de amor, pautada no perdão, na caridade, ele nos ensinou, como eu disse, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. E também nos convidou o quê? A transformação. Nos convidou ao conhecimento, à prática do seu Evangelho, e prometeu também para todos nós a vida eterna. E prometeu o reino de Deus, esse estado de felicidade que nós em algum dia vamos alcançar. Ele nos prometeu tudo isso. E desde então, a partir disso, nós estamos vivendo tremendos conflitos internos, mas grandes conflitos mesmo, conflitos internos na busca dessa nossa perfeição, na busca da nossa felicidade, na busca de alcançar o reino de Deus. Mas para que possamos ser felizes, né, nós sabemos que precisamos praticar o bem. Nós sabemos que precisamos ser justos. Nós sabemos que precisamos fazer o bem. E sabemos também que temos que servir de uma forma, né, perdoar, ser tolerante, paciente. Nós sabemos de tudo isso. Mas nós precisamos combater esses vícios que ainda carregamos dentro de nós. Que é o vício da intolerância, o vício do orgulho, o vício de outras coisas que nós fomos sendo ensinados ao longo de todos esses anos. E nós precisamos combater tudo isso. O orgulho, a vaidade, a intolerância, tudo nós precisamos combater. E esta é uma decisão que nós temos que tomar. E essa decisão de transformar tudo isso, de eliminar tudo isso, essa decisão confronta, como é que se diz, ela coloca a gente em grande conflito interior. Ser bom ou não ser bom, ser justo ou não ser justo. Como que eu vou ser visto, como que eu não vou ser visto, quem que vai falar de mim, como que vai ser feito, enfim. E esses sentimentos estão, até porque todos esses sentimentos ainda estão muito enraizados dentro de nós. Muito, mas muito enraizados dentro de nós, nos colocando em grandes conflitos. Um outro aspecto que eu também gostaria de trazer à reflexão, e é muito importante, que nós temos em relação a esses conflitos internos, é sobre a nossa formação, sobre a nossa educação desde a nossa infância. Na nossa infância, por exemplo, nós fomos muitas vezes reprimidos nos nossos sentimentos, simplesmente por não serem bonitinhos, ou por não serem considerados como, ou então muitas vezes esses comportamentos por serem considerados pecaminosos e feios, nós fomos duramente reprimidos quando crianças, né? Por muitas vezes, por exemplo, nós fomos duramente reprimidos em nossa infância por demonstrarmos o sentimento de raiva. Qualquer criança hoje, por mais tenra idade, ela tem esse sentimento às vezes, tem esse sentimento de raiva. E muitas vezes o que acontece? Nós reprimimos essas crianças nesse sentimento de raiva. E ainda hoje, homens e mulheres já maduros vivem verdadeiros conflitos interiores por não terem esse desenvolvimento desse fator de defesa, que é a raiva, desenvolvido de uma forma equilibrada dentro deles. Eles simplesmente foram reprimidos. O sentimento de raiva ela não foi tratado quando era criança. Não foi exemplificado da melhor forma de como cuidar de tudo aquilo. Simplesmente foram reprimidos. Muitas vezes também, queridos, nós fomos reprimidos violentamente na nossa infância e fomos colocados muitas vezes em condições vexaminosas por demonstrar o sentimento de medo, né? E muitas vezes, e ainda hoje, homens e mulheres
também vivem tremendos conflitos interiores por não poderem ou não conseguirem expressar esse sentimento. Então, muitas vezes, esse sentimento de medo os impede de agir, porque é um medo. Então, ao invés de terem sido, essas crianças terem sido educadas em como tratar o medo, como identificar, como crescer, não, eles simplesmente foram repreendidos, punidos severamente. Principalmente os meninos, eu dizia, menino não tem medo, não pode ter medo, e assim por diante. Muitas outras vezes também, em nossa infância, nós fomos ridicularizados por manifestar sentimentos de afeto e de carinho com outras crianças. E fomos forçados a reprimir esses sentimentos porque simplesmente os pais, mãe, achavam que eram sentimentos feios, pecaminosos, que principalmente menino não brinca com menina, ou menino não brinca de boneca, ou menino não brinca de carrinho e assim por diante. Esses sentimentos de afeto e carinho, eles não foram tratados na infância. Poderiam ser tratados, poderiam ser valorizados, melhorados, crescidos e as crianças viverem de uma forma plena. Mas muitos foram duramente reprimidos e hoje são homens e mulheres que passam por verdadeiros conflitos internos em função de não terem desenvolvido esses sentimentos de carinho e afeto quando eram crianças. Tem um filósofo chamado Carl Jung, ele tem uma teoria junguiana que ele chama de sombra. Ele está no lado escuro da nossa vida. E ele diz que é tudo aquilo que nós não admitimos em nós, que nós não conseguimos de alguma forma tratar e que nós encapsulamos tudo isso e procuramos ocultar de todas as pessoas. Essa é o que diz a teoria junguiana. Mas hoje, nós já estamos, queridos, mais amadurecidos espiritualmente. Eu poderia dizer, como já disse algumas vezes, nós estamos na adolescência espiritual. Nós já conseguimos trabalhar esses sentimentos de uma forma melhor. Mas ainda são muitos os companheiros que lutam intensamente com esses conflitos internos. Lutam isso de uma forma intensa, o que geralmente provoca dor, provoca sofrimento, provoca brigas, desentendimentos, desavenças, enfim. Porque às vezes nós queremos ser uma coisa, queremos nos melhorar e somos colocados à parte. Já somos rejeitados por uma determinada sociedade, rejeitados por determinadas situações, grupos e assim por diante. Então, este tem sido o grande dilema da humanidade. E este foi também o grande dilema vivido por Paulo de Tarso na época em que ele tomou a decisão de sair do grande perseguidor para o grande divulgador da doutrina espírita, ou da doutrina do Cristo. E é justamente aí que ele disse que quando ele procurava fazer o bem, ele ainda encontrava dentro de si o mal. E toda vez que nos colocamos no caminho do bem, no caminho da justiça, no caminho da transformação, no caminho da nossa melhora, da nossa mudança, nós somos tomados por esses conflitos internos. E a sua total eliminação desses sentimentos, desses conflitos, a eliminação total desses conflitos dentro de nós é muito difícil. Concordo plenamente que não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Uma vez que nós procuramos esses motivos dentro de nós, que nós vamos começando a identificar, procurando e procurar transformar, isso gera conflito. Como a água gelada que era jogada nos macaquinhos, que aquilo virou um estigma, né? Mas eles estão dentro de nós, todos esses sentimentos. Eles vivem dentro de nós. Provavelmente naquela zona escura, como fala na teoria junguiana. Tem um livro chamado Renovando Atitudes, que é ditado pelo Espírito Hamed, Francisco do Espírito Santo Neto. No capítulo chamado Tua Medida, Hamed traz uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com os senhores. Ele diz o seguinte: só podemos nos reabilitar ou nos reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente nós conseguiremos reparar ou transformar. Ora, isso é uma grande verdade, pois se ainda não temos consciência de algum tipo de comportamento que nós temos, como que nós vamos transformar? Por exemplo, se eu não sei que sou intolerante, como é que eu vou conseguir tratar a minha intolerância se isso não está consciente em mim? Mas a partir do momento que eu identifico a tolerância dentro de mim e que tomo a decisão de não ser mais intolerante, aí começam os grandes conflitos.
eu começo a ser visto de uma forma diferente, eu começo a ser reprimido e assim por diante. Né? Então, mas todos nós, de alguma forma, que já estamos frequentando algumas casas de orações, que já estamos nos dedicando mais fielmente às leis trazidas pelo Cristo, nós conseguimos ir gradativamente começando a melhorar aos poucos os nossos comportamentos e devemos melhorar esse comportamento. Agora, não podemos deixar de maneira nenhuma que esses conflitos internos parem a nossa vida, que esses conflitos internos continuem aumentando o nosso sofrimento e a nossa dor, levando, como eu disse, levando dor, sofrimento, desavença para tantas e tantas pessoas. E principalmente esse tipo de sofrimento, de desgaste, desavença, ocorre dentro dos nossos lares. Porque são justamente onde nós estamos gerando novos comportamentos, novas políticas, vamos dizer assim, de comportamento, onde nós estamos induzindo aqueles pequeninos que chegam no nosso lar pelas vias da reencarnação, nós estamos induzindo o quê? O nosso modelo de comportamento naquelas crianças. Então, nós precisamos, por isso que precisamos nos transformar, para que possamos dar a essas novas crianças um novo rumo, uma nova vida, uma nova visão do mundo, para que eles possam também crescer cada vez mais. Tem um livro chamado Pão Nosso, que é ditado por Emmanuel ao Chico, tem um capítulo chamado Conflito, onde Emmanuel faz uma análise sobre este versículo do capítulo de Paulo de Tarso. Vamos ver o que diz Emmanuel. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grandes conflitos na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro em seus corações, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes continuidade das antigas fraquezas. Ora, isso é uma grande verdade. Porque muitas vezes, no momento em que nós despertamos para algum sentimento, para poder agir de uma determinada forma, estamos ali conseguindo, estamos sendo mais tolerantes, pacientes. Aí vem uma palavra, uma frase muitas vezes que é mal colocada e que alguém nos direciona, pronto, parece que desaba tudo. Né? Então, esse processo que eu digo de transformação que é muito difícil. E é lógico que ainda estamos muito longe da perfeição. Provavelmente ainda vai demorar alguns séculos, talvez alguns milênios, para que venhamos a ser espíritos perfeitos. Mas temos que começar. Temos que dar um início, os primeiros passos nessa conquista. Mas sempre teremos que estar atentos às observações de Paulo de Tarso, quando ele diz, né, toda vez que eu sei dessa lei em mim, mas toda vez que eu quero fazer o bem, o mal está dentro de mim. E Emmanuel, finalizando esse capítulo Conflito, ele diz o seguinte: enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou da inquietação e da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em verdadeira zona de batalha. E essa, mais uma vez fechando, Emmanuel está coberto de razão. Porque enquanto ainda vivemos no discernimento, sem discernimento, quando não sabemos que somos intolerantes, quando não sabemos que somos invejosos, quando não sabemos que somos vaidosos, nós estamos ali, tranquilo, parece que vivendo bem, mas no momento que a gente decide, no momento que a gente identifica, aí começam os grandes conflitos. Porque aí eu vou sair de uma zona de conforto que eu estava para poder partir para uma outra situação, onde vem então a verdadeira batalha, os verdadeiros conflitos. Uma referência muito bonita que tem para poder a gente entender muito bem isso, é uma mensagem do Cristo, quando ele diz o seguinte: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, se nós entendermos que a sua lei é essa espada, a sua lei é essa espada, e esses grandes conflitos, essa grande batalha vai estar dentro da gente. E é essa espada que nós temos que... E esse conflito, essa batalha que nós temos que travar dentro de nós mesmos, para que a gente possa ter condições de viver cada vez melhor. Mas o bom é que, a cada vez que vamos avançando, a felicidade vai melhorando dentro de cada um de nós. E Hamed tem razão quando diz também que nós só podemos mudar ou melhorar aquilo que está consciente em nós. Porque quando não está consciente, a gente não muda. E mais uma vez, nós vamos identificando a cada um, e tem hora que
uma coisa também que é muito grande, muito estranha, que vai dar muitos conflitos, é porque no momento que nós começarmos a refletir sobre todos esses temas que temos ainda dentro de nós podemos gerar um conflito que pode paralisar a nossa vida. Então vamos aos poucos. Se eu desculpo que eu sou teimoso, vaidoso, intolerante, e eu começo a gerar, eu vou gerar um conflito tão grande dentro de mim que eu posso simplesmente parar. Então o que eu tenho que fazer é identificando aos poucos e melhorando aos poucos. E é isso que Deus quer da gente, que a gente vá gradativamente melhorando. Amor. Não podemos nos iludir, queridos, achando que nós vamos mudar de um dia para o outro, ou de uma hora para outra. Não. Isso vai levar tempo. E os grandes conflitos, eles vão estar além de dentro de nós, eles vão estar fora de nós também. Porque, provavelmente, se nós nos colocarmos naquela posição daquele macaquinho que queria pegar a banana, querendo nos transformar, nos melhorar, fazer alguma coisa, podem ter certeza que vamos tomar muito banho de água gelada. Daqueles que se dizem nossos amigos, né? Certa vez, Jesus também disse para a gente numa frase também muito bonita: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tudo isso que nós estamos fazendo hoje, queridos, tudo isso que nós estamos aqui refletindo sobre esses conflitos interiores, é uma tentativa de buscar essa verdade, de identificar as verdades com base na lei que Ele trouxe para cada um de nós, para que a gente possa ir se libertando cada vez mais. Então, o que o Cristo diz tem todo sentido para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é necessário que aceitemos esse desafio da transformação. É necessário que aceitemos o desafio de nos transformar, de sermos melhores, para que a gente possa efetivamente eliminar todo e qualquer conflito que ainda perdure dentro de nós, com a decisão que tomamos de sermos bons. Era essa reflexão que eu queria trazer sobre esse tema, conflito interior. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.